Vamos hoje falar um pouquinho sobre o amor aos nossos inimigos. Olá, salve Maria! Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou o Mário Boldrini e quero convidá-los a conhecer melhor a nossa igreja, muitas curiosidades e informações sobre a querida Igreja Católica Apostólica Romana. Se você ainda não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, se inscreva agora mesmo e fique por dentro de tudo que ocorre aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046, uma linha direta entre você e a nossa paróquia. E também temos o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal. Muito bem, você que participou da Santa Missa hoje, nessa terça-feira, dia 18 de junho, pôde perceber que o Evangelho de hoje é particularmente para nós um tapa na cara, não é? Porque Jesus nos fala sobre o amor aos nossos inimigos, não é? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Meus queridos irmãos, vamos refletir um pouquinho sobre esse Evangelho desse dia de hoje. Como que nós podemos amar, rezar pelos nossos inimigos? Veja que nós estamos em um tempo muito complicado, Nós estamos aí, 2024, o tempo corre, as nossas vidas correm e a mentalidade das pessoas também muda bastante, Muita coisa muda, muita coisa aí acaba se tornando como certa. As redes sociais vieram aí para dar voz a todos, praticamente, Antigamente, apenas algumas pessoas tinham voz e vez para opinarem na sociedade. Hoje, as redes sociais dão voz e vez para todos, Basta que você comente alguma coisa em algum post no Instagram, por exemplo, que você já está emitindo a sua opinião e outras pessoas podem debater, discutir com você. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje em dia é muito disseminado o ódio entre as pessoas, o ódio nas redes sociais, claramente visto muitas vezes questões políticas, quando uma pessoa não discorda de outra, sempre ocorrem embates e sempre ocorrem aí grandes discussões. Nós vemos hoje com que facilidade as pessoas têm de desejar a morte para outras pessoas. Se você não gosta de determinada pessoa, de determinado político, determinada celebridade, se você aí não é católico, deseja a morte ao Papa, como muitas vezes nós temos visto aí, é com muita facilidade que nós observamos isso nos dias atuais. Como que a violência, como que o ódio tem se propagado nas nossas telas, Para os nossos filhos, para nós mesmos, e isso acaba se tornando uma coisa completamente natural, É natural hoje em dia a gente querer que uma pessoa suma da nossa vida, talvez até pela morte, quando nós não gostamos das pessoas. Veja, desde os tempos de Cristo, existem aqueles que são inimigos de outras pessoas. E isso é natural. Quando as pessoas se odeiam, quando há aquela inimizade, sempre se gera a guerra, sempre se gera o ódio, sempre se gera a morte. E o que Cristo fala para nós nesse dia de hoje? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem.
E ele continua dizendo que Deus faz chover sobre os maus e também sobre os bons. Ou seja, todos nós temos vez para com Deus. E veja que quando nós estamos em pecado, veja que quando nós estamos aí vivendo uma vida pecaminosa, vivendo uma vida que talvez não esteja de acordo com a nossa coerência cristã, nós também estamos em inimizade com Deus. Isso o catecismo sempre foi claro em afirmar, que quando nós estamos em pecado, nós estamos em inimizade com Deus. E veja o que seria de nós se Deus também quisesse nos liquidar quando nós estamos em pecado. É uma questão que nós não refletimos, em que nós não nos colocamos, justamente a pensar sobre isso. O que seria de nós? Veja que quando nós estávamos em inimizade com Deus, o que Deus fez conosco? Mandou o seu Filho único, mandou Jesus Cristo para nos redimir dos nossos pecados. Então, a reflexão de hoje do Evangelho fica bem clara para nós também pensarmos o que nós estamos fazendo. Obviamente que é dificílimo nós rezarmos por aqueles que nós não amamos, por aqueles que fazem o nosso mal, pelos nossos governantes, que talvez a gente não goste dos nossos governantes, mas é uma coisa que eu sempre digo, quando eu rezo o terço com a irmã Solange, o terço da misericórdia, e nós rezamos pelos nossos governantes, muitas vezes as pessoas não gostam de quem está lá no poder, de quem é o nosso presidente. Logicamente, uma pessoa que foi eleita democraticamente, mas é que nós somos obrigados a orar, Muito mais do que obrigados a rezar pelos nossos inimigos, como o Evangelho diz aqui hoje, nós também somos obrigados a rezar por aqueles que estão nos governando. Veja que quando nós estamos lá na bênção do Santíssimo, a própria fórmula de bênçãos nos diz, para rezarmos que Deus abençoe o chefe da nação e do Estado e por todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça o Brasil. Então, já começa daí a nossa forma de enxergar como que nós estamos lidando com essa questão, com as pessoas que nos odeiam, com as pessoas que são os nossos inimigos. É difícil, mas é um exercício de muita boa vontade quando nós rezamos. Inclusive, Jesus orou por aqueles que estavam crucificando, pediu que Jesus perdoasse ali todos aqueles que estavam fazendo aquelas coisas. Então, meus irmãos, vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de hoje. Amar os nossos inimigos, que é uma coisa quase impossível, Mas, aliás, é uma coisa que é difícil, mas não é impossível. Quando nós colocamos em nossa mente tantas e tantas pessoas que inclusive necessitam das nossas orações, que a melhor forma de nós nos vingarmos dessas pessoas é quando nós nos colocamos à disposição para rezar por elas. Então, ficamos aí com esse Evangelho de hoje para a nossa reflexão, para nós meditarmos sobre a nossa vida, sobre o nosso exercício espiritual da oração. Tá joia? Então, a todos vocês que estiveram conosco mais uma vez nessa terça-feira, nessa noite, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo Nossa Igreja Católica.